Imaginemos a seguinte situação. Investir milhões, tipo, talvez as economias de uma vida inteira, na compra de um terreno gigantesco e super bem localizado. Uhum. O sonho de quem atua no mercado. Exato. O sonho perfeito. Aí o contrato está assinado, a escritura está lá perfeitamente registrada no cartório, o imposto de transferência foi pago, a sensação de segurança é absoluta, né? Afinal, a terra agora tem um dono legítimo. Com certeza. O papel está na mão. Pois é, mas ao apresentar um projeto para construir um grande centro comercial ali, a prefeitura avisa que a obra é simplesmente proibida. Nossa. E pior ainda, o poder público alerta que, se a área continuar vazia, acumulando mato, o imposto vai multiplicar ano a ano até que, no limite, o terreno seja confiscado pelo município. É o pesadelo absoluto para qualquer investidor que, sabe, ainda opera com aquela mentalidade do século passado. É aquele choque de realidade brutal de que ter um nome na escritura já não significa ser um rei absolutista sobre um pedaço de terra. E é exatamente essa desconstrução que guia a nossa imersão analítica de hoje. Perfeito. Nós vamos explorar o epicentro do direito imobiliário moderno, mergulhando de cabeça em anotações estratégicas de um curso técnico. O curso se chama Loteamento Urbano, Fundamentos Jurídicos Aplicados ao Mercado Imobiliário. Um material, aliás, incrivelmente denso e necessário. Muito denso. E o foco central da nossa análise de hoje é um conceito que mudou as regras do jogo, né? E que assombra quem não se atualiza, que é a função social da propriedade urbana. Exatamente. A nossa missão aqui é entender a engenharia por trás dessa mudança de paradigma. E como isso, na prática, separa investimentos sólidos de ruínas financeiras completas. É uma análise indispensável, eu diria. Porque, assim, durante muito tempo no Brasil, imperou uma visão estritamente patrimonialista. Aquela coisa do dono que manda em tudo. Exato. Acreditava-se que a posse da terra era uma ilha isolada do resto do mundo, sabe? Quem detinha o título de propriedade acreditava ter liberdade irrestrita para construir, destruir ou, na maioria das vezes, simplesmente abandonar o solo, só esperando a valorização chegar. Tipo, sentar em cima do terreno e esperar. Pois é, mas as cidades incharam, a infraestrutura colapsou e o direito precisou evoluir para evitar que o espaço urbano se tornasse insustentável. E para entender como essa evolução aconteceu, o nosso ponto de partida inevitável é a Constituição Federal de 1988. A base de tudo. A base de tudo. E o que chama muita atenção, logo no artigo 5º, é um aparente paradoxo, sabe? Uma fricção imediata no texto. Os incisos entram em conflito. Isso. O inciso 22 é categórico. Ele diz, com todas as letras, é garantido o direito de propriedade. Ou seja, uma proteção blindada ao patrimônio privado. Tá lá garantido. Sim, mas sem nem dar tempo para respirar, o inciso 23 impõe uma trava super pesada. Ele diz que a propriedade atenderá à sua função social. A genialidade dessa estrutura jurídica está justamente nessa tensão, né? O direito não foi abolido, mas ele foi condicionado. É como se o texto constitucional entregasse a garantia com uma mão, mas exigisse um compromisso operacional com a outra. Faz sentido. Para tentar ilustrar isso, a gente pode pensar numa analogia. É como ter a chave de um carro super esportivo na garagem, Boa. Dinheiro privado, o documento está regularizado no nome do dono. No entanto, ser o proprietário legítimo de um veículo que chega a 300 km por hora não confere imunidade para dirigir na contramão em uma avenida movimentada. Com certeza não. Nem estacionar em cima de uma faixa de pedestres ou ignorar o semáforo vermelho. O direito à propriedade do bem é inquestionável, mas o exercício desse direito tem balizas fortíssimas baseadas na convivência coletiva. Olha, essa analogia do superesportivo traduz perfeitamente a mecânica do solo urbano atual. Porque a terra urbana deixou de ser apenas um cofre onde se guarda dinheiro na forma de metros quadrados. Ela se transformou num nó dentro de uma rede complexa. O proprietário mantém todos os direitos de venda, de aluguel, de herança. Contudo, o uso prático dessa terra precisa dialogar com acesso à moradia,
com a preservação ambiental, sabe? E com o fluxo da vida ao redor. Ou seja, não existe mais propriedade urbana sem uma contrapartida social atrelada a ela. Exatamente. O direito absoluto acabou. Certo. A teoria faz total sentido. A Constituição dá aquela diretriz macro, né? Mas a Constituição não define se em uma rua específica de um bairro residencial é permitido subir um arranha-céu de 30 andares ou abrir uma fábrica de produtos químicos. Não, de forma alguma. O texto é bem genérico. Então a dúvida é como essa exigência abstrata pousa no asfalto. Quem é que traduz a regra constitucional para o mestre de obras na segunda-feira de manhã? Esse é o momento em que a nossa análise desce do artigo 5º e encontra a sua aplicação prática lá no artigo 182 da Constituição, que é o artigo que estrutura a política urbana. E aqui surge um conceito que eu acho fascinante, sabe? Qual? A função social não se aplica apenas à propriedade isolada. Existe algo muito maior, que é a função social da cidade. Da cidade como um todo. Da cidade. A cidade inteira é compreendida como um organismo vivo, e cada terreno é uma célula que precisa trabalhar a favor do corpo e não contra ele. E o sistema nervoso central desse organismo todo, pelo que as anotações do curso indicam, é o plano diretor. Exato. O plano diretor. Porque o parágrafo 2º do artigo 182 amarra tudo ao dizer que a propriedade cumpre sua função quando atende às exigências do plano diretor. Ou seja, a prefeitura se torna o árbitro desse jogo. O árbitro e o engenheiro do sistema, digamos assim. Porque o plano diretor mapeia o município inteiro. Ele que projeta para onde a cidade deve crescer nos próximos 10 anos. Certo. Ele define onde a infraestrutura de água e esgoto aguenta um adensamento populacional maior e quais áreas devem ser obrigatoriamente preservadas para evitar enchentes, por exemplo. O plano diretor é literalmente um manual de instruções de como a terra deve ser usada para garantir que a cidade continue funcionando. Espera aí. Deixa eu assumir o papel de advogado do diabo por um instante. Vai lá. Concentrar esse nível de poder de veto nas mãos de uma prefeitura através de um plano diretor, isso não é a receita perfeita para criar um pesadelo burocrático? É uma preocupação comum. Porque, imagina, o mercado imobiliário identifica uma demanda enorme por moradia em uma certa região. Aí elabora um projeto super inovador, mas a prefeitura pode simplesmente cruzar os braços e dizer não, aqui é só para casas térreas. Isso não asfixia a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico do país? É uma provocação super válida e te garanto que é um atrito constante em audiências públicas pelo Brasil afora. No entanto, a engrenagem por trás dessa limitação não tem o objetivo de asfixiar o lucro. Tá. E qual é o objetivo, então? O objetivo é evitar o colapso estrutural. Pensemos nos mecanismos invisíveis de um grande empreendimento. Um conjunto de torres residenciais com 1000 apartamentos não flutua no espaço, certo? Certo. Ele precisa de muito suporte. Exato. Ele vai injetar milhares de veículos naquelas ruas estreitas do entorno todos os dias, pontualmente às 8 da manhã. Ele vai exigir uma pressão gigantesca na rede de água fornecida pelo município e vai sobrecarregar brutalmente a rede de esgoto e a rede elétrica. Entendi. Então, não é uma imposição puramente moral ou política. É um limite físico mesmo. Uma questão de física básica e de engenharia urbana. Perfeitamente. Uma questão de engenharia. Se o plano diretor diz que aquele bairro não comporta edifícios altos, é porque a matemática da infraestrutura subterrânea e viária já fechou no vermelho há muito tempo. A conta não fecha. Não fecha? Liberar a construção sem planejamento significa que, em poucos meses, faltará água nas torneiras dos vizinhos antigos e o trânsito local ficará permanentemente paralisado. Então, o plano diretor alinha o interesse comercial legítimo com a real capacidade de suporte da cidade. Uhum. Sem essa trava de segurança, o investimento de hoje gera favelização ou o caos urbano de amanhã. Caramba, essa explicação muda bastante a perspectiva das coisas. O limite de construção protege não apenas a cidade, mas o próprio valor do imóvel a longo prazo, né? Ninguém quer comprar um apartamento caro num lugar que não tem água. Exatamente. O valor se sustenta na infraestrutura. Mas isso levanta uma dúvida muito intrigante. Se o poder público tem todas essas regras sobre como construir, onde construir, altura, recuo, o que impede um grande investidor de simplesmente não fazer nada? Aí entramos num terreno espinhoso. Por quê? Pensa comigo.
Se construir exige tanto alinhamento, aprovação, risco burocrático, por que não deixar a terra lá, parada, trancada com o cadeado, só esperando os anos passarem e o preço subir? E assim nós chegamos ao grande vilão do urbanismo moderno, que é o alvo principal de todo esse arsenal da função social à retenção improdutiva do solo. A especulação imobiliária na sua forma mais predatória. Vamos tentar visualizar isso com um cenário prático, que as fontes dissecam com bastante precisão. Imaginemos uma grande gleba de terra, tipo uma quadra inteira vazia, bem no coração de uma metrópole vibrante. Um cenário muito comum, infelizmente. Sim. E em volta desse terreno, há avenidas asfaltadas, iluminação pública de ponta, rede de esgoto já conectada, pontos de ônibus, estações de metrô, além de escolas e hospitais nas redondezas. Ou seja, o filé mignon do mercado imobiliário, a área com o maior índice de suporte de infraestrutura possível. Isso. Mas o proprietário cerca a área com um muro alto e decide que não vai aprovar nenhum projeto. Ele não constrói apartamentos, não abre um comércio, não aluga para ninguém. Fica lá, inerte. Fica inerte. E durante 20, 30 anos, aquele quarteirão inteiro serve apenas para acumular mato, atrair vetores de doenças e criar uma zona de insegurança e escuridão à noite para os moradores. Um peso morto para o bairro. Pois é. E a estratégia dele é muito cristalina. Ele sabe que a cidade vai continuar crescendo, que a prefeitura vai investir ainda mais na região e que o valor do metro quadrado daquele terreno vai simplesmente explodir. Ele quer o lucro máximo com esforço zero. Sob a ótica do Estatuto da Cidade e da função social, essa postura deixou de ser vista como uma esperteza financeira para se tornar uma grave irregularidade jurídica. Irregularidade jurídica. Sim, hoje esse imóvel é considerado disfuncional perante a lei. Ele funciona como um buraco negro no tecido urbano. E se a gente investigar a mecânica desse cenário, o motivo da punição faz muito sentido. Porque, parando para pensar, aquela infraestrutura toda, os hospitais, o metrô, o asfalto, a iluminação pública, tudo isso custou fortunas. Dinheiro público. Exato. Quem pagou essa conta foi a sociedade inteira, através da arrecadação de impostos. Então, o dono daquele lote vazio está atuando meio que como um parasita do investimento estatal. Essa é a palavra perfeita, um parasita. Ele retém a terra apenas para absorver o valor gerado pelo esforço coletivo da comunidade ao redor, sem devolver absolutamente nada, né? Nem moradia, nem comércio, nem na geração de empregos. É uma apropriação indevida do suor coletivo. E para evitar que a sociedade seja feita de refém dessa forma, o ordenamento jurídico não ficou apenas no campo das broncas conceituais ou das teorias. Ainda bem. O Estatuto da Cidade armou os municípios com alavancas poderosíssimas para forçar a movimentação dessas áreas estagnadas. É um sistema de punição progressiva que ataca diretamente a viabilidade financeira da especulação. E o material do curso detalha 3 ferramentas, né, que funcionam como uma escalada de pressão. Eu fiquei bem impressionada com a progressão das coisas. A primeira delas é o parcelamento, edificação ou utilização compulsórias. Isso. É basicamente um ultimato oficial, certo? Sim. O mecanismo inicial é notificar o proprietário. O poder público entrega um documento com um prazo determinado e diz basicamente, olha, esta área tem infraestrutura demais para ficar servindo de criadora de mosquitos. Apresente um projeto de construção ou parcelamento do solo. Ou seja, é a chance amigável de adequação voluntária. Amigável e obrigatória, digamos assim. É o primeiro aviso. E se o dono simplesmente arquivar a notificação na gaveta e ignorar a prefeitura? Porque a gente sabe que isso acontece muito. Como o município força a barra a partir daí? Aí o município aciona a segunda ferramenta, que foi desenhada especificamente para transformar a especulação em um dreno de recursos. É o chamado IPTU progressivo no tempo. Nossa, o nome já diz tudo. Pois é. Se a inércia continua, a alíquota do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, começa a ser multiplicada anualmente por até 5 anos consecutivos. Caramba! A lógica é implacável. O imposto sobe tanto, mas tanto, que o custo de manter o terreno vazio acaba engolindo toda a margem de lucro que o especulador esperava ganhar no futuro. A matemática de deixar a terra ociosa para de fazer sentido financeiro. De uma vez. Mas,
considerando que existem fundos de investimento enormes ou famílias com um capital gigantesco que poderiam, teoricamente, absorver até mesmo um IPTU caríssimo, só para não dar o braço a torcer, Existe esse perfil de investidor. a lei prevê um limite para essa queda de braço. Tem um ponto final. Prevê sim. E a terceira e mais temida alavanca de todas, a desapropriação urbanística. Se após 5 anos inteiros de cobrança do IPTU progressivo na alíquota máxima, o terreno continuar abandonado. O que acontece? O município simplesmente confisca a propriedade. Peraí. E a indenização? Porque confiscar terras no Brasil é algo super complexo. O dono recebe uma mala de dinheiro vivo e sai lucrando de qualquer jeito. Aí é que está o pulo do gato que torna essa medida tão pedagógica. A indenização não é em dinheiro vivo na mão. Ela é feita em títulos da dívida pública, com um resgate que pode demorar até 10 anos. Meu Deus, 10 anos? O especulador perde a terra física, que estava retendo de forma parasitária, e recebe em troca papéis do governo que só terão liquidez a longo prazo. É o Estado dizendo de forma definitiva que o absolutismo patrimonial não pode e não vai asfixiar o desenvolvimento da cidade. É uma progressão de consequências realmente notável. Mostra que a brincadeira ficou séria. Mas, mudando o ângulo de observação da nossa análise, Claro, vamos lá. até agora a gente está falando sobre punir quem não faz nada, quem deixa a terra parada. E quando a intenção é criar? Momento do desenvolvimento. Exato. Como a função social opera no momento de pegar uma terra bruta, tipo uma fazenda antiga na beira da cidade, e transformar num novo bairro. Porque as fontes no nosso estudo de hoje são muito enfáticas com uma frase que eu acho que merece muito destaque. Qual frase? Loteamento não é apenas um negócio imobiliário. Loteamento é gerar cidade. Essa frase é perfeita. Ela deveria estar emoldurada no escritório de qualquer pessoa que atue no mercado imobiliário hoje em dia. Com certeza. Historicamente, lotear no Brasil significava o lucro fácil e irresponsável, sabe? O dono de uma gleba passava um trator de esteira rasgando a terra, dividia a área em quadrados com uns piquetes de madeira, vendia os lotes e simplesmente sumia. E quem ficava com o problema? A sociedade. A fatura do caos ficava para a sociedade e para o poder público, que depois de anos precisava correr atrás do prejuízo para asfaltar ruas esburacadas, instalar água encanada, rede de esgoto para famílias que já estavam morando lá de uma forma super precária. O que significa que a régua subiu vertiginosamente de lá para cá. Então, o que tudo isso significa na prática? Se lotear é gerar cidade, o que separa um projeto imobiliário de elite, regular, de uma aventura clandestina hoje em dia? O que é exigido para conquistar o tão sonhado selo de regularidade urbanística? Olha, a grande lição aqui é que ter a escritura definitiva da gleba não basta, é só o começo. Tá, e o que mais? Para ganhar esse selo de regularidade e provar que o empreendimento atende à função social, o projeto tem requisitos rigorosos. O primeiro deles, inegociável, é a doação de áreas públicas. Doação. Sim, doação. Uma porcentagem expressiva daquela terra privada original precisa ser transferida gratuitamente para o domínio do município. Nossa, mas isso resulta numa redução matemática direta da área vendável. O empreendedor não pode transformar 100% do terreno dele em lotes para venda. De forma alguma. A lei proíbe isso. O projeto precisa destinar áreas específicas para praças, parques e as chamadas áreas institucionais. Áreas institucionais seriam para equipamentos públicos. Isso. São os grandes espaços onde futuramente a prefeitura vai construir uma escola municipal, uma creche ou um posto de saúde para atender a população daquele novo bairro. Porque cidades são feitas de espaços de convivência e suporte público, né? Não apenas de garagens e muros privados. Faz todo sentido. Se vai ter gente morando, precisa de escola e saúde perto. E qual é a próxima exigência? A segunda grande exigência é a implantação de toda a infraestrutura básica, e isso tem que ser custeado por quem está promovendo o loteamento. O empreendedor. Infraestrutura básica seria a rede de água, esgoto, energia, E mais. pavimentação adequada e uma rede de drenagem de águas pluviais que realmente suporte chuvas torrenciais. Claro, para não alargar as áreas vizinhas. Exato. Não pode jogar água na parte mais baixa da bacia hidrográfica e lavar as mãos. E para amarrar tudo isso,
ao respeito irrestrito às restrições ambientais, especialmente estar na zona correta do zoneamento urbano e nunca invadir as APPs, que são as áreas de preservação permanente. Não pode lotear a margem de um rio só para vender mais. Nunca. Isso é crime. O nível de investimento e de adequação antes mesmo de assinar o primeiro contrato de venda é colossal, né? E quais são as consequências práticas se alguém tenta contornar essas regras? Porque a gente sabe que a tentação de tentar driblar essas exigências para maximizar o lucro a curto prazo é uma armadura muito recorrente no mercado. Essa tentação existe sim, mas hoje, ignorar essa engenharia urbana é um ato de autodestruição financeira. Uma violação direta da função social. Uma violação frontal. Tentar comercializar lotes sem infraestrutura aprovada, com ruas improvisadas ou invadindo áreas de preservação ambiental, enquadra o projeto automaticamente como loteamento clandestino ou irregular. E o que acontece na prática com quem faz isso? A resposta institucional é super pesada. O empreendimento sofre embargos imediatos de obra, o que congela o maquinário no meio do caminho. Prejuízo gigante diário. Gigante. Ocorre o bloqueio judicial das contas bancárias de todos os envolvidos, a interrupção forçada e imediata das vendas e o início de processos criminais contra os loteadores. Processos criminais. Sim, porque crime contra a administração pública e crime ambiental não prescrevem facilmente. O passivo gerado destrói completamente o patrimônio de quem tentou dar o famoso jeitinho. São prejuízos irreparáveis. Diante de todo esse rigor técnico impressionante e de punições tão severas que, como a gente viu, vão desde a perda da terra via títulos da dívida lá na especulação, até processos criminais para os loteamentos clandestinos. Como fica a postura prática do mercado hoje? Essa é a grande questão para os profissionais. Para o olhar daquele profissional de elite, sabe? O corretor, o loteador, o perito ou o investidor, antes de assinar o cheque para comprar uma grande área visando um desenvolvimento futuro. Como essas regras todas se traduzem numa mudança de comportamento no checklist do dia a dia? Elas impõem a urgência de uma metodologia de trabalho muito mais analítica. O amadorismo deixou de ser apenas um defeito profissional, né? E passou a ser um risco financeiro letal. Com certeza. O profissional bem preparado incorpora a função social como a primeiríssima etapa do processo de investigação de um imóvel. A gente está falando daquela due diligence inicial. Aquela verificação profunda de viabilidade antes de fechar o negócio. A lição de casa. Exatamente. Se uma grande área de terra está sendo oferecida por um preço muito abaixo do mercado, o alerta vermelho tem que soar imediatamente na cabeça do investidor. O barato sai caro. Muito caro. Analisar a viabilidade do negócio olhando unicamente para o preço baixo e para a certidão do cartório é caminhar com os olhos vendados em direção a um abismo. É obrigatório fazer o cruzamento dessas informações com o plano diretor do município. Levantar todas as perguntas chatas, né? Todas elas. Qual é o zoneamento daquela área? É legalmente permitido construir um loteamento residencial ali? A prefeitura atesta que existe capacidade técnica de levar água e esgoto até aquele ponto mais remoto da cidade? Porque, dependendo das respostas, o preço atraente de hoje pode ser apenas o reflexo de que, legalmente e fisicamente, é impossível gerar cidade naquela gleba específica de forma regular. Exato. Comprar a terra sem saber se o projeto se sustenta nas leis urbanísticas é simplesmente comprar um problema de milhões. A regra de ouro que a gente tem que levar desse tópico é inquebrável: propriedade não é sinônimo de liberdade absoluta. Propriedade não garante liberdade absoluta de uso, essa é a grande máxima. E só para complementar, entender essa limitação não é um obstáculo para os negócios. Pelo contrário, é a bússola que direciona o capital inteligente para as áreas onde o desenvolvimento será muito bem-vindo, será aprovado com agilidade e será altamente rentável, justamente por estar em sintonia com o planejamento urbano daquela cidade. É incrível como o nível de profundidade dessa transformação
afeta cada engrenagem, né, do espaço onde a gente habita. Sem dúvida. Olha, fazendo um resumo rápido, ao longo desta nossa imersão analítica de hoje, nós reconstruímos o mapa do direito urbano contemporâneo. Foi uma jornada intensa. Foi. Partimos da grande quebra de paradigma lá na Constituição Federal, que subordinou o interesse individual ao interesse coletivo, condicionando a posse à tão falada função social. Vimos como o plano diretor atua como grande juiz o sistema operacional da cidade, ditando as regras e a capacidade da infraestrutura. Sim, e também desvendamos aquelas alavancas pesadas que o município possui para asfixiar financeiramente e combater de frente a especulação imobiliária improdutiva. E, por fim, constatamos que erguer novos loteamentos regulares exige requisitos rígidos, como a doação de áreas públicas, a implantação de infraestrutura completa e o respeito inegociável às restrições ambientais. É a transição definitiva daquela ideia antiga de vender lote vazio para a responsabilidade imensa de construir cidades completas e funcionais. Perfeito. Contudo, para coroar todo esse arcabouço técnico denso que nós absorvemos hoje, há uma provocação fundamental para deixarmos pairando no ar. Uma reflexão para quem está no campo de batalha, né? Uma reflexão muito prática para quem vivencia o mercado na ponta da linha, inspirada até pelo que as próprias fontes do curso levantam. As diretrizes que nós estudamos hoje, a Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, são leis federais. Sim, valem para todo o território nacional. Elas desenham uma teoria jurídica que é impecável e que vale para o país inteiro. Mas o gatilho, a execução e a fiscalização de tudo isso, na vida real, recaem sobre os ombros de quem? De cada prefeitura. De cada prefeitura, através da aplicação do seu próprio plano diretor e das cobranças do IPTU. O que nos leva diretamente ao grande gargalo da realidade política municipal no Brasil. Perfeitamente. A grande questão que fica para a gente pensar é até que ponto a eficácia dessas ferramentas legais poderosíssimas esbarra na conveniência política e na coragem dos administradores locais. É a pergunta de $1 milhão. Porque em grandes capitais, a gente até vê o sistema funcionar com certo rigor. Mas e naqueles milhares de municípios menores pelo interior do país? Será que essas prefeituras têm força técnica ou mesmo independência política para aplicar um IPTU progressivo rigoroso ou para desapropriar terras improdutivas que muitas vezes pertencem a famílias historicamente super influentes na região? Dificilmente. E aí o mercado se depara com um cenário desigual. Existem cidades onde a função social da propriedade opera a todo vapor e organiza o espaço urbano. Enquanto em outras, infelizmente, ferramentas tão poderosas não passam de enfeites acadêmicos. Ficam guardadas na gaveta, travando o desenvolvimento organizado por puro receio ou conveniência política. É uma dinâmica invisível que dita as verdadeiras regras de sobrevivência e sucesso em cada mercado local. É algo vital para se observar na própria região antes de investir. Exatamente. Fica esse convite para observar com lupa o que realmente acontece no seu entorno. Foi espetacular explorar essas engrenagens tão complexas hoje. Eu que o diga, foi um excelente estudo. Nós continuaremos dissecando os fundamentos estruturais do mercado na nossa próxima análise profunda. Muito obrigada pela companhia e até breve.